Você pode fechar os seus olhos em nome de Jesus? Eu creio que essa noite é uma noite de transformação na tua vida e através da tua vida. Deus tem me dado uma palavra sobre transformação, sobre mudança, sobre uma busca até transformar. E eu quero começar esse tempo orando pela tua vida em nome de Jesus, para que essa carga que Deus tem colocado no meu coração alcance a tua vida nessa noite, nesse lugar. Eu não sei se você entrou aqui necessitando de uma mudança no teu interior, em você mesmo. Ou se você entrou achando que as coisas estão tudo bem, mas a verdade é que, pensando à luz da palavra, à luz do nosso Pai, você precisa de uma transformação na tua vida. Ou alguma área com que você se relacione, o teu trabalho, o teu ambiente escolar, a tua casa, os teus filhos, precisam de uma transformação de Deus, de uma mudança da parte de Deus. Nessa noite, eu creio que o Senhor vai colocar em você essa graça, essa urgência. Pai, em nome de Jesus, nessa hora, Senhor, eu quero orar por todas as pessoas que estão nesse lugar, Senhor, as que estão sentadas, as que estão em pé, as pessoas que nos acompanham, Senhor, ó Deus, pela internet, Senhor. Pai, todas as pessoas, Senhor, que estão aqui e que vão ser alcançadas por essa palavra, Pai. Em nome de Jesus Cristo, coloca em cada uma delas, Senhor, o teu poder. O poder que transforma, ó Deus, e que muda quadro, Senhor, muda a vida de pessoas. Que muda o coração das pessoas, que muda o interior das pessoas. Nessa noite eu quero declarar por meio do Espírito Santo em fé, vidas transformadas nesse lugar, vidas mudadas nesse lugar. Ó Deus, quero declarar em nome de Jesus em fé, ó Deus, famílias transformadas nesse lugar, porque Tu és o Deus das famílias, Senhor, e o Senhor não quer só transformar, ó Deus, as nossas vidas, mas o Senhor quer alcançar as nossas famílias, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, manifesta o Teu poder nesse lugar, de forma intensa, de forma amorosa, Pai, de forma sobrenatural, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Você pode dar amém em nome de Jesus? Dá uma olhada para cá, em nome de Jesus. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja inundando o teu coração nessa noite, enchendo você, trazendo esperança para você. E a palavra que Deus tem colocado no meu coração é de esperança, é de transformação, é de mudança. E transformação e mudança, às vezes nós temos a concepção e a percepção que é necessário. Mas às vezes nós achamos que o que estamos vivendo já está bom e vivemos num quadro de tranquilidade, enquanto deveríamos viver num quadro de desespero, de urgência diante de Deus por algo a ser transformado. Tenho encontrado pessoas e às vezes a gente vai conversando a respeito do que as pessoas estão vivendo e elas dizem: Rony, o ambiente escolar está terrível. Os alunos não mais respeitam, os alunos têm dificuldade de respeitar. A moralidade, a educação, na verdade, já está num nível muito baixo. E algumas pessoas que eu tenho conversado, eu percebo nelas que não há dentro delas uma esperança viva de que todo aquele ambiente, todas aquelas pessoas podem ser transformadas através da vida dela. Tenho conversado com pessoas que têm olhado para a sua própria vida e têm visto uma necessidade de mudança,
mas não, assim, vivem um desespero santo por mudarem o seu estilo de vida, a sua maneira de viver. E por isso tem vivido dia após dia sem uma mudança intensa, sem algo visível, sem algo palpável, a ponto de dizer, opa, eu estou percebendo na vida dessa pessoa algo que está acontecendo. Deus está mudando ela. Há um brilho, há uma garra, há uma esperança, há uma fé viva. Há uma fé na palavra, algo que é vivo dentro dela e está mudando ela. Saindo de casa, a gente vindo para cá para a reunião, a gente encontrou um casal que estava andando de mão dada. Mas durante muitos anos não foi assim. Uma mulher que encontrou o Senhor e que perseverou em Deus ao longo, mais ou menos, mais de 20 anos. Eu creio nisso, pedindo a Deus a transformação do seu marido. E eu perdi as contas de quantas vezes esse marido, perdido diante de Deus, perdido diante da verdade, da palavra, quantas vezes ele chegou de madrugada, quantas vezes ele chegava de madrugada aos gritos na rua, acordando os vizinhos, acordando as pessoas. Mas essa mulher seguiu perseverante, e foi interessante que enquanto eu vinha para cá, com a palavra que Deus colocou no meu coração, eu olhei para ela, e a minha mãe estava no banco de trás e falou assim, olha que exemplo, olha que transformação, por causa de uma mulher diante de Deus, que não se rendeu aos meses, aos anos, ela viu uma transformação na vida dela. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos várias coisas sendo transformadas. E vemos também várias coisas que permanecem da mesma maneira, permanecem do mesmo jeito. E para mim, um dos textos mais maravilhosos, mais lindos, que refletem um senso de insatisfação de um homem e um desejo intenso por mudança, é Gênesis capítulo 32, falando da vida de Jacó. Queria que você abrisse comigo Gênesis 32, do verso 22 até o verso 31. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, 32, do verso 22 ao verso 31. Deixa aberto aí. Eu sei que há pessoas que estão vivendo hoje sem uma transformação. Eu não sei como é que você entrou aqui nessa noite, mas queria que você hoje, diante dessa palavra, começasse a olhar para a tua vida agora. Olhar para o teu estilo de vida, a tua forma de andar. Começasse a pensar na tua vida agora, no teu casamento, na tua vida familiar, na tua vida profissional, e olhasse o que na tua vida tem sido transformado. O que na tua maneira de viver, no teu interior, ou no teu exterior, mas à tua volta, tem sido transformado. O que perto de você, no ambiente que você vive, as pessoas que estão perto de você no teu trabalho, pessoas que exercem uma liderança sobre você, e você está lá, pode ser que anos trabalhando, as pessoas que estão à tua volta estão sendo transformadas pela transformação na tua vida. Ou as pessoas que você tem a graça de liderar uma equipe, um grupo de pessoas e funcionários, ou trabalha num nível intermediário com a equipe junto contigo. As pessoas à tua volta, do teu trabalho, elas têm sido transformadas através da tua vida. Qual tem sido a mudança nos últimos dias? Se eu parasse agora e eu pudesse pegar o microfone e dar na tua mão e perguntar, qual tem sido a transformação que você tem vivido nos últimos dias? Você teria na ponta da língua, claro, algo que Deus está fazendo em você? Gênesis 32 relata a história de um homem chamado Jacó, que estava querendo, ansiando por uma transformação na sua vida. Olha para o verso 22, na revista atualizada diz,
Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia. Ficando ele só, lutava com ele um homem até ao romper do dia. Vendo este que não podia com ele, não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Olha para cá em nome de Jesus. Esse texto está relatando a vida de um dos patriarcas, um dos homens tão importantes no Velho Testamento, a ponto de todo o povo dele ser chamado pelo seu próprio nome. Um homem tão importante no Velho Testamento, que por causa da sua descendência, todo o mundo antigo foi preservado na vida de um filho dele, chamado José. Um homem de Deus, um homem que tinha uma promessa de Deus, mas que desde o começo da sua vida, ele passou momentos onde ele queria uma transformação, mas através de um caminho curto. Ele queria mudança na vida dele, ele queria mudança dentro dele, ele valorizava algumas coisas de Deus, como a primogenitura, mas ele sempre pegava o caminho curto. E chega um determinado momento da vida dele, que ele vai para servir um homem que era pior do que ele, era Labão. E ele serviu esse homem justamente com o desejo de constituir uma família e encontrar uma esposa, Raquel. E a Bíblia diz que por causa dela, ele serviu 14 anos. Quando alguém olhava para a vida de Jacó, com certeza eu e você poderia dizer que Jacó era um homem que vivia transformações na sua vida. Um homem satisfeito com Deus. A Bíblia diz, alguns capítulos antes, que onde Jacó colocava a mão, prosperava. Labão estava tentando arrumar um jeito de não dar para Jacó riqueza. E Jacó cuidava do rebanho do seu sogro. E toda a articulação de Labão, para que ele não enriquecesse. Onde Jacó colocava a mão, ele prosperava. Era um homem próspero, um homem que tinha o amor da sua esposa, um homem que estava vivendo no momento financeiramente muito bem. E se eu e você convivesse com Jacó, a gente ia dizer: que homem bem-sucedido. Que homem bem-sucedido, que exemplo. Se fosse nos dias de hoje, Jacó falando sobre finanças, ele ia ter muitos seguidores na rede social. Fórmula de ganhar dinheiro, ele ia dar estratégia. Várias estratégias de como enriquecer, de como alcançar uma proeminência social, de como viver bem com a sua família. Mas interessante que Jacó já estava insatisfeito a respeito da sua própria vida. E eu digo nessa noite para você, bendita insatisfação que alguns homens e mulheres passam na sua vida. Bendita a insatisfação quando nós estamos vivendo algo na nossa vida e nós começamos a ficar insatisfeitos, não murmuradores, mas insatisfeitos em olhar a nossa volta e olhar a nossa própria vida, nosso caráter e dizer: eu preciso de transformação. Eu preciso urgentemente de um toque não natural, um toque sobrenatural
de Deus na minha vida. E Jacó, Gênesis 32 está relatando, na verdade, esse momento que Jacó estava se despedindo de Labão e indo embora para seguir a sua vida e voltar à sua terra. E lá ele teria que restaurar com seu irmão Esaú, porque ele tinha, no começo da sua caminhada, solteiro ainda, roubado a primogenitura de Esaú, fazendo seu pai abençoá-lo e enganando ao seu pai e ao seu próprio irmão. E aí, quando Jacó está voltando, Gênesis 32 fala exatamente disso, ele está voltando. E o texto diz que quando ele começa a voltar, a Bíblia diz que ele estava num acampamento, e ele começa a voltar, mas ele entendia que ainda que rico, que ainda com uma família, que ainda com uma esposa que o amava, esposas que o amavam, ainda que com filhos, faltava na vida dele, de verdade, uma transformação. Algo que fosse profundo, algo que fosse verdadeiro, algo que impactasse outras pessoas e alcançasse outras pessoas. Pelo poder do Espírito, eu creio que nessa noite Deus quer gerar no teu interior, em você nessa noite, nesse lugar, um desejo urgente pela transformação e pela mudança. Eu creio que se você nessa noite está aqui hoje e você veio a esse lugar, não sei se de forma tranquila ou com algum empecilho, essa palavra é exatamente para você, é exatamente para alcançar a tua vida. E às vezes a pergunta que eu me faço nos dias de hoje é: será que nós estamos conscientes de que eu preciso de uma transformação urgente na minha vida? Será que eu estou consciente que a minha esposa e os meus filhos, quando eu olho para eles precisam de uma transformação, de um poder, de uma graça de Deus maior do que eles estão experimentando? Será que quando eu olho para os irmãos que Deus me deu a honra de cuidar, e a honra de me relacionar com eles e servi-los com a palavra, será que eu olho para eles e vejo uma necessidade urgente diante de Deus, que eles precisam de uma transformação na vida deles? A Bíblia diz no verso 22, eu queria que você acompanhasse comigo, a primeira palavra desse texto é: levantou-se naquela mesma noite. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val, o ribeiro, um pedacinho de rio, chamado Jaboque. Na verdade, com certeza, esse levantar da vida de Jacó tem a ver com algo nas nossas vidas. Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, verso 14, o texto diz: pelo que diz, levanta-te dentre os mortos. Levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Quando eu olho para esse texto e olho para a vida de Jacó, e olho muitas vezes para algumas áreas da minha vida, eu vejo exatamente isso. Às vezes nós estamos vivendo ao lado de coisas mortas, e nós deitamos ao lado dessas coisas, nós nos acostumamos a viver com essas coisas. Jacó estava insatisfeito, não mais acostumado com ser um enganador. Seu nome significa enganador, mentiroso, suplantador. E ele já estava insatisfeito com isso. Muitas vezes, nós começamos a conceber na nossa vida algumas coisas que são mortas, mas nós estamos vivos em Cristo, e às vezes nós deitamos ao lado dessas coisas. E aí quando Paulo diz aos Efésios, levanta-te dentre os mortos, é exatamente a figura de um vivo deitado ao lado de coisas mortas. Quantas coisas mortas nós conciliamos e acostumamos a viver. Tenho para mim, que uma das coisas que muitas pessoas vivem ultimamente é um quadro de sonolência espiritual. Um quadro de apatia espiritual. E eu creio que se o diabo tivesse uma bomba de Flitz, dentro do ingrediente, a composição química daquele veneno, seria religiosidade. Uma delas, entretenimento,
fascínio por riquezas, cuidados do mundo, mas como se muitas vezes eu olho, às vezes, para as pessoas do meu lado e eu falo, essa pessoa está dormindo. Viver o que ela está vivendo, passar o que ela está passando, e ela não ir para um momento diante de Deus de luta até ser transformada aquela área da sua vida, ou a área em volta dela, sinceramente, o quadro que essa pessoa vive é de sono. Por causa do sono, eu já peguei várias colisões, e várias delas foi por causa do sono. Pessoas que bateram de frente com uma Scania, com um caminhão totalmente carregado, sem uma proteção no meio da pista, sem um guarda-reio. Pessoas que vêm, às vezes de madrugada, num sono tão forte, que infelizmente tivemos que ir de madrugada para atendê-lo. E chegamos lá, a pessoa estava presa nas ferragens. E o motivo era sono. Deus quer, nessa noite, despertar-nos nas áreas da nossa vida, sejam interiores ou à nossa volta, despertar-nos para esse espírito que estava sobre Jacó. Um espírito de alguém que iria buscar Deus até ser transformado. A Bíblia diz no verso 22 que ele estava desesperado. Deixa eu fazer uma pergunta, como você entrou aqui nessa noite? O meu rogo a Deus é que o Senhor te encha de um desespero santo. Que você comece a olhar para a tua vida, para o teu filho, para a tua esposa, para o teu coração, para áreas do teu caráter, para situações que você está vivendo, que você, ao longo do teu dia, do teu trabalho, você está vivendo. E que Deus, nessa noite, coloque uma semente de um desespero santo diante de Deus. De algo que vai queimar você, que vai atrapalhar o teu sono, e que você vai romper com o quadro que você está vivendo nessa noite. Se levantar fala de uma atitude prática da parte de Jacó. Eu creio que Deus quer fazer a gente se levantar nessa noite. O objetivo de Deus é nos acender, nos erguer, nos levantar. Mas nos levantar para quê? A Bíblia diz, quero que você acompanhe comigo o verso 24, a parte A. O texto diz, ficando ele só. Lutava com ele um homem até o romper do dia. Olha para cá. Todo homem que quer experimentar um quadro de transformação na sua vida, precisa experimentar uma coisa chamada solitude. Nós temos medo de ficar só. Temos medo de ficar sozinho em casa. Temos medo de ficar sozinho e as pessoas não nos ligarem. Quantas vezes eu já sentei com irmãos e falaram, eu estou me sentindo só. Estou no meio de muita gente, mas eu estou me sentindo só. Mas a Bíblia diz que embora Jacó tinha muitas coisas, o texto diz que ele pegou suas esposas, seus filhos, seus bens e fez passar o ribeiro. E o texto diz que ele ficou só. Solitude é uma necessidade urgente para a gente parar e pensar. Às vezes a gente vive numa correria tão grande que às vezes a gente foge de parar e pensar no atual estado que a gente está. Mas a necessidade de ficar só diante de Deus é urgente. A Bíblia diz que Jacó fica só. Ninguém, eu quero dizer nessa noite, que viu a experiência de Jacó. Ninguém pôde testemunhar essa luta. Ninguém viu, a Bíblia diz que ele começou a lutar com o homem só. Não tinha testemunha, não tinha ninguém filmando, não tinha ninguém registrando a luta de Jacó com aquele homem. Mas a verdade é que a luta de Jacó, que ninguém viu e que só ele podia testemunhar, redundou numa forma diferente da sua vida tomar um rumo e um sentido. A Bíblia diz que quando ele sai daquele dia, e ele entra inteiro diante daquela luta, mas ele sai manquejando de uma coxa, mancando de uma coxa. E todas as pessoas que encontravam Jacó e perguntavam, o que houve aí na tua vida?
Eu creio que talvez que Raquel, quando chegou, Jacó chega de novo para encontrar seus familiares. Com certeza, Jacó testemunha do que aconteceu na sua vida. Fala, minha filha, eu busquei Deus desesperadamente até encontrar. Até Ele mudar a minha vida, até Ele mudar a minha história. E a consequência disso é uma marca na minha vida tão forte que mudou a minha maneira de andar. Nós precisamos, você e eu, precisamos ficar só com Deus. Lógico, e é maravilhoso, quem é casado poder orar com a sua esposa, é maravilhoso. Mas há uma necessidade de você, diante de Deus, ficar só. E o texto diz que ele lutava. Dos espíritos mais bonitos na Bíblia é esse espírito de luta. Espírito de luta diante das situações. O texto diz que Jacó lutava, ele queria de qualquer maneira uma transformação. Deixa eu fazer uma pergunta. Hoje, olhando para a tua vida, você quer entrar nesse ringue com Deus? Um ringue de mudança, um ringue de transformação, um ringue onde você entre nesse ringue, nesse octógono aí, e se coloque diante de Deus e diga, Senhor, eu não vou parar até o Senhor transformar essa área da minha vida. Eu não vou parar, Pai, até o Senhor transformar a minha esposa. Não importa o que ela diga para mim, não importa o que ela fale, não vou parar até o meu filho ser transformado, até minha família, até as pessoas à minha volta serem transformadas. Muitas vezes nós somos pessoas de luta, mas nós lutamos com a pessoa errada. Muitas vezes lutamos entre nós, lutamos com as nossas esposas, esposas com seus maridos, filhos com os pais, pais com os filhos, patrões com empregados. Muitas vezes a luta é com a igreja, a luta é com o pastor. Entramos em nível de luta com as pessoas, mas a verdade é que para que haja uma transformação na nossa vida, é uma luta com Deus. E uma luta até o romper. Jacó não lutou meia hora, 1 hora. Foi uma noite toda com Deus. Foi uma madrugada toda com Deus, até o dia clarear. Se você quer uma transformação de verdade na tua vida, algo que é verdadeiro dentro de você e através de você, você precisa ir com Deus até o tempo necessário. E eu quero terminar aqui, dizendo que não há transformação sem reconhecimento. Quando aquele homem começou a lutar, e a Bíblia diz que esse homem que começou a lutar, começou a ver que não prevalecia contra ele, tocou nele, mas antes fez uma pergunta para ele. O verso 27, o texto diz, perguntou-lhe, pois, como te chamas? E ele respondeu, enganador, mentiroso, suplantador. Deus transforma pessoas que reconhecem a sua condição. Deus transforma situações na nossa vida, quando nós vamos diante dele, e nós jogamos a toalha e dizemos, se tu não fizer, nada vai acontecer. Se tu não mudar, nada vai ser transformado. Eu tive uma experiência essa semana e eu fui designado pelo comandante a fazer parte, representar ele, num conselho comunitário de segurança do município de São Pedro da Aldeia. E eu fui lá, fora do horário do expediente, numa reunião, tinha um irmão meu, muito precioso lá, e a gente estava lá. E eu pude sentar lá à mesa representando o corpo de bombeiro. E estava lá várias instituições. A Polícia Militar, representando a Polícia Militar, da Polícia Civil, representantes do Conselho Tutelar, várias instituições. E o assunto era, na sua ênfase, o tráfico de drogas e a violência. E conversando sobre isso, e as pessoas falando e dando relatórios, estatísticas da atual realidade da cidade, e muitas pessoas ali contando aquilo que têm vivido e diziam
exatamente assim. Todas as instituições representadas, no resumo da sua fala era: eu não consigo mudar a sociedade sozinho. E eu fui vibrando com Deus. Eu fui vendo na prática. As instituições foram falando: olha, nós não conseguimos mudar sozinho. Nós não conseguimos transformar o que está acontecendo na nossa sociedade. Jovens se envolvendo com a prostituição, se envolvendo com o tráfico de drogas. Não consigo mudar sozinho. E cada um foi falando, e ao final da sua fala, basicamente a linha era essa. E aí eu fui vibrando com Deus. E eu pensando: opa, eu sei qual é a mudança. Eu sei qual é a transformação. Eu sei o que Deus é poderoso e capaz de fazer para mudar a minha cidade. E é isso que eu tenho orado diante de Deus. É isso que eu tenho fechado a porta do meu quarto diante de Deus. E um dos meus alvos tem sido esse: Deus, Tu é poderoso para transformar. Tu transformou e tem transformado a minha vida. Tu transformou e tem transformado a minha família. Tu tem operado transformação na minha vida. E eu tenho orado e pedido: Deus, transforma a minha cidade. Eu não aceito ver a minha cidade com os índices que se encontram. Eu não aceito ver a realidade à minha volta da maneira que eu tenho visto. Um homem transformado transforma o ambiente à sua volta. Um homem curado cura o ambiente à sua volta. Um homem transformado é poderoso. Eu ouvi um texto de um irmão, e ele falando a respeito do poder de Deus, e eu fiquei impactado com aquilo. Ele falou: o poder de Deus, ele é tão palpável, mas tão palpável, que ele é capaz de se acumular e permanecer num utensílio de uma pessoa, a ponto daquele utensílio resguardar aquele poder e ser um instrumento de toque na vida dos outros e transformação na vida dos outros. E quando ele citou o texto, eu fiquei impactado. Eu falei: é verdade. A Bíblia diz que aquela mulher com fluxo de sangue, ela tocou a orla do manto de Jesus, das vestes de Jesus. E só no toque da roupa de Jesus ela foi transformada. Já um pouquinho mais para frente, a Bíblia diz que o lenço de Paulo curava. Paulo largava o lenço e ia embora. E o lenço daquele homem era uma bateria, um instrumento de Deus para transformar a vida de pessoas doentes. E quando eu li aquele texto, eu falei: meu Deus do céu, é verdade. Deus, Ele quer transformar a nossa vida. Deus, Ele quer transformar a tua vida. Deus tem poder. Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, hoje e será. Eu quero orar com a tua vida. Você pode fechar os teus olhos em nome de Jesus. Hoje, o Senhor pode transformar você. Essa noite, 14 de julho de 2019, você nunca mais vai vivê-la. Essa noite especial que nós nos encontramos aqui, você nunca mais, ela está se passando, as horas estão passando, os minutos e segundos estão passando, você nunca mais vai vivê-la. Pensa hoje, se você tivesse que se apresentar diante do tribunal de Cristo, tivesse que hoje apresentar a tua vida diante de Deus, a pergunta é: você se apresentaria dizendo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé? Você se apresentaria dando uma desculpa: Senhor, eu não me entreguei a você, eu não virei crente, porque eu estava cheio de coisas à minha volta, e eu acreditava que mais para frente eu te confesso que eu ia me entregar,
Eu ia me apresentar diante de ti, sim, mas eu fui pego de surpresa pela morte. Fui pego de surpresa e hoje eu estou aqui, me apresentando diante de você. Que nessa noite o Senhor possa nos colocar na consciência que nós iremos nos apresentar diante dEle. E que a vontade dEle é que eu e você experimentemos essa mudança na nossa vida. Eu quero poder orar com você nessa noite, que não aguenta mais carregar o pecado, não aguenta mais viver esse estilo de vida, independente de Deus, longe de Deus, independente da vontade de Deus. Nessa noite eu quero orar com você de verdade, porque eu creio que ainda há esperança da parte de Deus. Que o Senhor nessa noite está aqui, de verdade, e Ele quer transformar a tua vida. Tudo começa pela transformação na tua própria vida. Há uma canção que a gente cantou aqui, Volto os meus olhos para a tua presença. E a canção diz, porque eu vejo o Senhor, porque eu te vi, a glória tomou forma em mim. Eu quero chamar nessa noite, em nome de Jesus, quando a gente for cantar essa canção, pessoas de verdade, que como Jacó, se apresentaram diante de Deus, lutando por uma transformação na sua vida. Essa luta, para Jacó, demorou uma madrugada. Eu não sei quanto tempo vai demorar para você essa luta, mas eu quero te chamar nessa noite a você se posicionar em luta diante de Deus, e lutar de verdade pelo atual quadro da tua vida, e o atual quadro à volta de você. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós oramos nessa noite no temor do Senhor, no temor da Tua palavra, Senhor. Diante da Tua palavra nós trememos, diante da Tua palavra, Senhor, a Tua palavra ministrada, nós trememos diante dela, e queremos te dizer nessa noite, em nome de Jesus, derrama desse Espírito sobre nós nesse lugar, um espírito e um desejo verdadeiro por ver tudo à nossa volta ser transformado pelo Teu poder e pelo Teu amor. Nós te pedimos nessa noite, Pai, nós queremos uma manifestação do Teu amor nesse lugar. Queremos uma manifestação do Teu amor em nós tão forte, que nós iremos ser corajosos a ponto de deixar tudo aquilo que nós precisamos deixar no Teu altar, Senhor. E o Teu altar não é esse lugar físico, Senhor, mas é um lugar de quebrantamento e contrição diante de Ti, um lugar de choro diante de Ti, um lugar de um desespero santo diante de Ti. Ó Deus, queremos nessa noite, em nome de Jesus, nos chegar diante de Ti, por causa do Teu sangue precioso e puro. Chegamos diante da Tua presença e Te dizemos, Senhor, transforma as nossas vidas, transforma o nosso casamento, Senhor, transforma o nosso relacionamento contigo, tira-nos de um quadro de frieza ou mornidão espiritual, transforma o nosso coração duro e nos faz viver tudo o que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo, eu sei que você está nesse lugar, e nós nos movemos nessa noite em fé no Teu poder e na Tua transformação. Gera nessa noite um arrependimento em nós, Senhor. Gera nessa noite uma contrição em nós, um choro diante de Ti em nós, Senhor. Ó Deus, um choro de verdade, um choro, Senhor, que possa transformar a nossa vida, e assim, em nome de Jesus, transformar tudo à nossa volta, Senhor.
Se coloque de pé em nome de Jesus diante do teu Deus. Levantou-se Jacó. O texto diz, Jacó resume aquela experiência a dizer, aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Que eu profetizo nessa noite, Senhor, que a gente saia daqui mancando espiritualmente, numa dependência diante de Ti, numa dependência diante da Tua palavra, diante da oração. Em nome de Jesus, eu declaro salvação nessa noite. Eu declaro libertação nessa noite. Eu declaro em nome de Jesus Cristo transformação nessa noite, na autoridade do Teu nome, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Em nome de Jesus. Se você deseja de verdade esse espírito de luta diante de Deus, ser transformado o teu interior, nascer de novo, ou ser mudado em alguma área da tua vida, quero te chamar a vir aqui na frente em nome do Senhor Jesus. Enquanto a gente canta essa canção, sai do teu lugar em nome de Jesus, saia com pressa. Saia com pressa diante do Senhor.